Realizar a movimentação de um personagem em um game é parte fundamental da construção desse projeto. Bom, é o que nós chamamos de input. É o momento onde você captura as ações do jogador e transfere isso para a reação do player, do personagem que você tem no seu game. Existem inúmeras maneiras de se fazer isso. Existem diferentes controles, inclusive. Por exemplo, você pode jogar com teclado e mouse, você pode jogar apenas com teclado, que é o caso desse pequeno projeto. Você pode ter joysticks e uma outra infinidade de possibilidades. O input ele pode ter também diferentes funções, como interação com UI, interação com outros elementos do jogo, como itens, baús, portas, entre outras coisas. E parte fundamental que é controlar o personagem principal, o player. Ou se você tem um jogo multiplayer que controla inúmeras unidades, você também tem que construir o seu input de forma a permitir com que todas essas unidades sejam controladas. Mas aqui, falando deste projeto, eu queria mostrar a você como eu fiz esse input. E para isso eu quero te mostrar então como é o resultado final, que é onde gostaríamos de chegar. Primeiro, eu configurei um player, onde esse player é uma simples imagem de cor rosa. Este player possui alguns componentes de física, como rigid body, e outros de input, que é o player input, por exemplo. E neste player input eu estou usando o novo sistema de input da Unity, que é capaz de criar mapeamentos a partir de teclas. Então aqui nós podemos ver que existem algumas ações, onde você, dentro dessas ações, você define quais botões ou quais teclas essas ações vão realizar. Então você pode, neste caso, adicionar o WASD e o que ela fará e fazer o binding com alguma ação dentro da Unity, certo? Se você quer saber mais detalhes como funciona o novo sistema de input da Unity, deixa um comentário que eu vou fazer um vídeo especialmente para você entender absolutamente tudo sobre esse novo sistema. Mas voltando ao nosso jogo, a partir dessa associação do input maps, você consegue então apertar no seu teclado e realizar ações no jogo. Mas para isso é necessário um processamento. E como é que nós processamos as coisas dentro da Unity? Através dos scripts. Então eu criei um script aqui chamado Player Controller, onde tem alguns parâmetros, e ao abrirmos esse script, você pode observar que existe aqui algumas referências, input action e outras coisas. Então, a partir de agora, eu vou mostrar a você em detalhes como construir esse Player Controller. Para conversar com o sistema de input da Unity, nós precisamos de algumas referências. Uma delas é criar uma variável do tipo input action. Esse input action, ele vai conseguir enxergar aonde nós definimos a relação entre as teclas e o input. Então, você pode chamar aqui de move action e depois na hora que falaremos do pulo, você vai entender com muito mais clareza. E para conseguirmos enxergar todo o mapa de inputs, nós também precisamos de uma variável do tipo player input. Esse player input é um componente já que a Unity nos fornece, portanto nós podemos definir como player input e para inicializá-los nós vamos utilizar uma função chamada start. Dentro do start, nós podemos iniciar o player input com o getComponent e atribuir ao move action o acesso às binds que fizemos com as chaves, né, com as teclas para realizar o input. Portanto, você pode chamar o player input actions e esse actions, na verdade, é um vetor de actions. E aí você passa qual é o nome dela, qual é o nome que nós queremos? Move. Como nós sabemos qual é esse nome? Se você voltar na Unity, você pode abrir o input system actions e vir aqui, ó, e entender qual é a action. E, na verdade, o move é com letra maiúscula. Então, vamos corrigir isso. Move. A partir de agora, esta variável moveAction vai ter as informações dentro do action chamado move, definido dentro do player input. Agora nós precisamos propriamente capturar o input. Então, vamos utilizar a função update, que é a função que roda a cada frame do seu game. E dentro do update, então, nós pegamos o valor propriamente do input, ou seja, quando você apertar uma tecla, ele vai gerar um valor e esse valor é que precisa ser transferido para o game para mover o nosso personagem. E qual valor é esse? Se nós voltarmos aqui no nosso input system, você vai ver que o move, ele é definido por uma action aqui do lado direito e do tipo vector2, ele é um valor de vector2, certo? Então, para conseguir pegar esse valor, nós precisamos atribuir o valor do move dentro de um vector2, porque é uma movimentação em x e y. Então você pode declarar uma variável vector2, chamar ela de input move
e atribuir ela o moveAction.readValue, e aqui, qual é o valor que você está lendo? Um vector2. Portanto, toda vez que você apertar o WSD, que são as teclas mapeadas no input system, você vai atribuir um valor ao input move. Por regra, ele coloca aqui os valores -1 e 1. Se você aperta A, que é para a esquerda, e S, que é para baixo, seguindo o padrão WASD, você vai colocar -1 em X e -1 em Y, respectivamente. E WD coloca 1 em X, desculpa, 1 em Y e 1 em X, respectivamente. Então, W e S para cima e para baixo, A e D para trás e para frente, ou para a esquerda e para a direita. Só que nós temos um ponto aqui que nós não queremos movimentar o nosso personagem na vertical no momento do input. Então, o que você pode fazer é zerar a parte em Y para que não tenha efeito WS. Então, ele pode capturar o input WS, mas ele põe um valor 0 instantaneamente. A partir desse momento, como nós estamos utilizando componentes de física, você precisa então utilizá-los para fazer esse personagem mover. O componente de física que eu falo se chama Rigid Body 2D. O Rigid Body é um componente que atribui características de física, que sofrem efeitos da gravidade, possui massa, se você utilizar colisões, interações com outros objetos, então esse componente é feito para isso. E para pegá-lo, você também utiliza o getComponent. A partir deste momento, então, nós podemos usar o Rigid Body .linear velocity, porque o que nós queremos agora é alterar a velocidade. Se ele está parado, a velocidade é em 0. Então você pode atribuir velocidade a esse personagem para que ele consiga se movimentar. E dar a ele o input move. E a partir de agora nós podemos salvar. Então você pode salvar o Player Controller. Essa é uma primeira versão. Então nós voltaremos aqui para melhorar esse Player Input, só para nós vermos como está ficando, se está funcionando, se não está, e corrigirmos qualquer problema que seja necessário. E aqui nós temos algumas configurações que são necessárias para o nosso player funcionar. Portanto, eu estou utilizando um prefab que eu havia configurado. Caso você não saiba o que é prefab, por favor, pode deixar no comentário, que vai ser um prazer explicar e, quem sabe, fazer um vídeo mostrando você como construir prefabs. Mas não se preocupe, ele funciona exatamente como um objeto comum. Então, aqui dentro dos componentes, o que eu posso fazer, na verdade, o que eu preciso fazer é atribuir a ele um componente chamado Player Input. E quando eu atribuo o Player Input, você precisa associar ao Action exatamente o Input System, que é definido por default na própria Unity. Você pode construir o seu próprio Input System, mas nesse caso esse Input System já nos atende. Portanto, nós podemos associá-lo aqui no Player Input. Você precisa também adicionar a esse objeto um Rigid Body, porque nós fazemos essa associação, e também a ele um Box Collider, porque desta maneira que ele vai detectar a colisão com as plataformas. E por último, o script que nós criamos, que é o Player Controller. Então você precisa atribuir esses 4 componentes a esse objeto. Se nós dermos o play, vocês verão um comportamento. Ele ainda está com problema de queda, né? Ele está caindo devagar, depois já vou explicar o porquê, e agora você pode movimentar. Mas ele está movimentando de uma forma muito lenta, então nós podemos adicionar alguma variável que nos ajude a aumentar essa velocidade. E como que nós fazemos isso? Voltando aqui no script, você pode criar variáveis editáveis a partir da Unity. Então, declarando essas variáveis como public, você pode chamar isso aqui de dizendo qual tipo essa variável deve ser e dando nome a ela, por exemplo, move speed. E aqui você vai pegar esse move speed e multiplicar pelo input no qual nós atribuímos a linear velocity, move speed. É desta forma que nós construímos games, testando a cada mudança. Olha só, agora o nosso personagem se move com maior velocidade, mas no entanto ele ainda está com problema de queda. Por quê? O que acontece? Esse código está sendo executado a todo instante. Então, todos os frames, o que acontece é que você altera a linear velocity para o input move e move speed. Quando você não tem input a ser realizado, esse input move é 0. E aí o que acontece é que você seta a velocidade linear, tanto em x quanto em y, para 0. Dessa forma, o objeto ele não consegue acelerar verticalmente para que ele pareça que está caindo, porque a todo momento a velocidade de queda dele é 0. Então ele vai caindo aos pouquinhos, como se ele nunca acelerasse. Então o que nós podemos fazer aqui é
ao invés de alterarmos toda a Linear Velocity, existe uma propriedade melhor, que é o Linear Velocity X. Então aqui você vai acessar apenas a componente X, que é o que nós queremos, alterar apenas a parte horizontal do movimento. E aqui, ao invés do input move, você vai pegar o input move X. Então agora o nosso input afeta apenas a velocidade horizontal do objeto. Retorna aqui na Unity, dá o play, e agora, pronto, o nosso personagem cai normalmente. E aí você deve estar se perguntando, bom, agora eu preciso pular, como é que eu passo deste obstáculo? Esse fica para o próximo vídeo aqui do lado. Olha só, então acessa aqui que você vai aprender como detectar se esse personagem está no chão e como implementar o pulo, certo? Então vejo você na próxima, um abraço, valeu!